Olá, muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da APEL, Pedro Sobral. Senhoras e senhores, é um imenso prazer estar com vocês aqui hoje. Minhas calorosas congratulações ao Pedro e à diretoria e à equipe da APEL por trazerem este evento inspirador sobre o futuro do livro e da leitura. Só posso elogiar a escolha dos temas para a nossa discussão de hoje. A contínua digitalização do nosso setor, o meio ambiente e a diversidade e a educação. Para aqueles que não conhecem a IPA, somos a maior federação de associações de editoras de livros nacionais, regionais especializadas no mundo. Fundada há mais de 125 anos, com 92 associações de editoras membros, em 76 países ao redor do mundo. A IPA foi criada com a missão de sustentar dois pilares fundamentais para a indústria editorial: os direitos autorais e a liberdade de publicação. Tenho a honra de ser a presidente da Associação Internacional de Editores nos últimos 7, quase 8 meses. Nesse período, participei em eventos nos Estados Unidos, Londres, Itália, Seul, Pequim. A nossa vice-presidente e o nosso secretário-geral estiveram também em eventos no Egito, na Índia, no Ghana, Holanda, Noruega, Espanha e na Ucrânia. As feiras de livro estão de volta e florescendo a cada dia. É possível sentir novamente a energia que perdemos durante os anos do Covid. Em todo o mundo, podemos observar a constante evolução do mercado editorial, sempre buscando novas maneiras de levar as histórias dos autores aos leitores, encontrando novas maneiras de comercializar e disponibilizar as suas obras, abraçando constantemente a tecnologia. As editoras de livros educacionais estão em constante evolução para oferecer aos professores e alunos novas maneiras de interagir com recursos digitais profissionalmente desenvolvidos. Não posso deixar de compartilhar meu entusiasmo pelo setor, mas sei que alguns observam mudanças tecnológicas e se perguntam: o que acontecerá com o livro que conhecemos hoje? Essa é uma pergunta normal, mas gostaria de encorajar a todos nós a sermos otimistas em nossas perspectivas. Mas por que o otimismo? Primeiro e acima de tudo, resiliência. Não tenho uma bola de cristal, mas sei que o mercado editorial em muitos países ao redor do mundo sobreviveu à pandemia do Covid. Especialmente quando duas condições foram atendidas. Primeira, havia uma cultura local da leitura por prazer, por lazer. O hábito da leitura. Havia uma infraestrutura digital sólida para que as pessoas pudessem comprar livros online. Eu voltarei nesse primeiro tema em alguns minutos, mas eu gostaria de abordar a infraestrutura digital por um momento. Infraestrutura digital, é claro, envolve tecnologia e hardware, mas principalmente envolve estruturas legais sólidas que protegem a disponibilidade digital de nossas obras e oferecem incentivos para a transição digital da nossa indústria, à medida que os mercados de e-book e audiolivro continuam a crescer. Há mercados que estão ficando para trás no que diz respeito aos e-books, porque os arcabouços dos direitos autorais, suas leis, não protegem suficientemente as obras das editoras contra a pirataria digital, comprometendo os investimentos das editoras. Uma estrutura de direitos autorais sólida precisa de dois elementos vitais: uma forte proteção dos direitos exclusivos e meios para fazer cumprir esses direitos. Como todos sabemos, os direitos autorais são sempre e foram sempre a base da indústria editorial. Cientes dos desafios enfrentados pelas editoras na era digital, a IPA defende leis robustas de direitos autorais que estabelecem direitos exclusíveis, passíveis de execução.
fundamentais para incentivar autores e editoras a criar, investir e disponibilizar ao público obras originais e valiosas. Através dessas obras, as editoras promovem inspiração, entretenimento, educação e contribuem significativamente para as economias globais. Eu comentei agora há pouco que devemos ter uma perspectiva otimista. Também gostaria que transmitissem, sempre que possível, esse otimismo aos que nos cercam. O título dessa conferência contrasta na mente de muitos formuladores de políticas públicas conceitos analógicos e digitais. Pensa comigo, livros é igual a analógico e 2.0 é igual a digital. Livros ainda podem ser principalmente impressos, mas isso não significa que sejam analógicos. Temos que enfatizar aos formuladores de políticas públicas o quão digerente, porque há muitas empresas, algumas das maiores empresas que o mundo já viu, que buscarão usar a chegada de novas tecnologias para justificar a necessidade de novas leis. Leis que enfraquecem os direitos autorais e os autores. A resiliência do nosso setor é construída em leis sólidas e políticas públicas e capazes de proteger o direito autoral e permitir a execução desses direitos. Com base nesses facilitadores, o setor editorial moderno tem curado os melhores livros que a humanidade já produziu. As editoras educacionais combinam pesquisa e experiência prática para produzir recursos educacionais de alto nível. As editoras de livros técnicos e científicos, chamadas de STM, trazem o melhor da pesquisa global. Ao fazer isso, o mercado editorial continuará a adotar novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, de diferentes maneiras em seus negócios. Em nosso trabalho como formuladores de políticas públicas internacionais, estamos constantemente enfatizando o valor da edição. Sempre haverá novas empresas que reconhecerão o valor que trazemos para o mundo e tentarão extrair parte deste valor para si. Mas, se as maiores empresas do mundo quiserem usar as obras de alta qualidade, únicas e inovadoras, que o nosso setor produz, elas precisarão obter licenças. Os princípios do direito autoral internacional, testados pelo tempo, continuam a sustentar a capacidade das editoras de licenciar e executar seus direitos exclusivos, incluindo no contexto a inteligência artificial, tão falada, estabelecendo que os desenvolvedores dessas tecnologias devem buscar licenças para usar obras protegidas por direitos autorais de propriedade das editoras. Na IPA, estamos constantemente monitorando a evolução do mercado, especialmente no que diz respeito aos nossos pilares, os direitos autorais e a liberdade de publicação. Esses dois valores são vitais para o nosso setor. Sem direitos autorais, autores, editoras e livreiros não podem viver da sua profissão. Da mesma forma que servem os direitos autorais se não formos livres para publicar as obras que acreditamos merecem ser publicadas. Bem, falei já de direitos autorais, mas a evolução da tecnologia, sem dúvida, desafiará a liberdade de publicação. Já vemos que a chegada das redes sociais, de muitas maneiras, apoiou e aumentou a liberdade de expressão, criando plataformas de trocas de ideias. No entanto, também vemos essas plataformas sendo usadas para disseminar desinformação e intimidar pessoas ao silêncio. Em nosso setor, vimos muitos autores e editoras pressionados a retirar livros do mercado, a alterar campanhas promocionais e fazer mais edições aos conteúdos. Há regiões onde as editoras enfrentam intimidação, prisão ou até mesmo a morte pelas obras que publicam.
A IPA está aqui para apoiar essas editoras e reconhecer os nossos corajosos colegas por meio do nosso Prêmio Voltaire. Se você quiser ler mais sobre as editoras inspiradoras, consulte o nosso site e veja a lista dos laureados e os trabalhos lindos que foram feitos. Anteriormente, mencionei que havia 2 aspectos compartilhados por mercados resilientes. O primeiro era a infraestrutura, mas o segundo é o hábito da leitura e a consequente leitura por prazer. Vale a pena observar, uma vez estabelecido o hábito da leitura, as pessoas leem para desenvolvimento pessoal, profissional e educacional. Um mundo de possibilidades se abre para elas. O desenvolvimento do hábito da leitura pode ser apoiado por uma série de políticas públicas já utilizadas, aqui em Portugal também, em outros países, como o cheque livro. A lei do preço fixo e as políticas fiscais de apoio ao setor, nomeadamente o IVA zero para todos os livros, tornaram uma maneira popular de apoio e são excelentes ferramentas para todos os formatos de livro. As políticas de apoio governamental são vitais para reduzir as barreiras para o crescimento do hábito da leitura, mas, no entanto, é necessário reforçar que a manutenção dessas políticas públicas e o orçamento constante para a aquisição de livros pelas bibliotecas e escolas, bibliotecas públicas e escolas, são essenciais. Diferentes pesquisas em todo o mundo mostram que os jovens leitores agora passam menos tempo lendo, com mais formas de entretenimento disponíveis a eles. Com diferentes tipos de acesso a diferentes conteúdos, é vital que políticas híbridas, que combinem o acesso ao livro impresso e a recursos educacionais digitais, também sejam seriamente considerados. Voltarei a esse ponto importante daqui a pouco. Muito bem. Senhoras e senhores, embora eu esteja muito ansiosa para compartilhar o meu entusiasmo pelo nosso setor, ele não é um entusiasmo cego. Há muitas áreas onde podemos progredir e fico feliz que esses tópicos em foco hoje sejam discutidos, como muitos outros nesse evento e ao redor do mundo. Permitam-me alguns minutos para falar sobre 3 aspectos importantes e específicos: a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade. Gostaria de fazer algumas perguntas para que possamos refletir juntos. Quando se trata de diversidade, podemos representar melhor a riqueza cultural de nossa sociedade por meio dos livros em que publicamos? Quanto à inclusão, podemos garantir uma melhor representação em nossa força de trabalho, por exemplo, em relação ao gênero? No que diz respeito à sustentabilidade, fazemos um excelente trabalho ao publicar livros que conscientizam sobre essas questões. Mas como nos comportamos nos negócios em si? Somos sustentáveis? Muitas dessas perguntas, na verdade, andam de mãos dadas. E a Associação Internacional de Editores tem monitorado o progresso dos seus membros, bem como outras discussões internacionais, também trabalhando com as Nações Unidas e outras organizações do setor de livros, em torno de 2 iniciativas chaves. A primeira, o Clube de Leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a segunda foi o Pacto de Editores para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para aqueles que não estão familiarizados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos acordados unanimemente pelos Estados-membros das Nações Unidas. Eles vão desde a eliminação da fome até a garantir uma educação de qualidade, reduzir desigualdades e proteger o clima e o meio ambiente. Em muitos mercados, vemos que todos os colaboradores do setor editorial não são tratados igualmente. Por exemplo, os salários e os cargos das mulheres geralmente não correspondem ao dos homens. Existem iniciativas excelentes em países que tentam medir a diferença de salariais por gênero e estabelecer metas de paridade. E também existem iniciativas internacionais como Publish Her,
que foi iniciado por minha antecessora como presidente, a IPA, Budur Al-Qasim. Na IPA, eu sou apenas a segunda mulher presidente em seus 125 anos. Sou a terceira e a nossa atual vice-presidente vai ser a quarta. Ainda haverá muitos anos pela frente antes que alcancemos a paridade, mas eu espero que esses recentes 4 anos de liderança feminina na IPA possam servir de inspiração para editoras mulheres em todo o mundo e aquelas que almejam cargos de topo em suas empresas e apoiem as mulheres em ascensão. Muito bem. Senhoras e senhores, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 é a educação de qualidade. A educação é uma parte distinta da edição. Em muitos mercados, em muitos países, como na Índia ou em todo o continente africano, a edição de livros educacionais é o principal mercado. Muito à frente da edição de livros comerciais ou até mesmo livros técnicos e científicos. As editoras de livro-texto produzem recursos educacionais de alta qualidade em mercados competitivos. Uma variedade de editoras usa essas pesquisas mais recentes para desenvolver recursos que os professores podem usar para atender às necessidades dos seus alunos. Essas editoras usam a pesquisa sobre como as pessoas aprendem para criar uma combinação de recursos físicos e digitais para ajudar o governo a atingir as suas metas curriculares. Voltando ao tema do livro impresso versus o digital, essa é uma questão que se tornou sensível em vários países. Embora editoras saibam que, por meio de pesquisa e experiência, que isso não é um debate de um ou outro, alguns alunos aprenderão algumas coisas melhores por um tipo ou outro de recurso. Existem governos ao redor do mundo que estão considerando a mudança total para digital, e que estão considerando depender de recursos educacionais abertos. As motivações podem variar desde preocupações com a sustentabilidade, a edição de livros didáticos, até a redução dos custos em orçamentos de educação limitados. Em meu próprio país, o mercado editorial recentemente teve que lutar contra o Estado de São Paulo para mostrar que 100% digital não poderia ser uma solução para todos os alunos. A IPA defende e apoia o modelo híbrido, que combine os acessos pelos professores e alunos aos tradicionais livros escolares em formato físico, complementando com recursos educativos digitais que são desenvolvidos pelos editores, em conformidade, é claro, com os currículos definidos a níveis nacionais. Os melhores recursos oferecem escolhas aos alunos e professores. Eles são baseados na colaboração entre governo, professores e editoras. São adaptados aos alunos locais. Não acreditamos que o resultado de qualidade possam ser alcançados com plataformas baseadas em recursos gratuitos ou educacionais abertos. Certamente não acreditamos que a eliminação do mercado local de editoras educacionais por meio de recursos educacionais abertos, trará um resultado positivo para os alunos. Muito menos acreditamos que para cada aluno em todo o mundo a educação online substituirá a escola, seja no formato atual ou em um modelo futuro de educação. Senhoras e senhores, eu vou concluir o meu discurso. Como presidente da IPA, tenho uma jornada incrível trabalhando com um grupo verdadeiramente inspirador de editoras e profissionais do setor. A edição é uma indústria que atrai pessoas maravilhosas, apaixonadas pela palavra escrita e por conectar leitores com autores. Sei que todos vocês compartilham dessa paixão comigo. Estamos em uma encruzilhada emocionante, onde o setor pode prosperar em um ambiente digital, contanto que as nossas duas bases, direito autoral e liberdade de publicação, permaneçam sólidos. No entanto, enfrentamos desafios significativos para manter essas bases fortes, especialmente em um mundo onde direitos autorais são frequentemente desafiados pelas forças tecnológicas e comerciais.
Precisamos ser resistentes, precisamos ser inteligentes. Temos que garantir que autores e editoras continuem a ser recompensados pelo seu trabalho e investimento. Precisamos garantir que as ideias possam continuar a fluir livremente e que os nossos leitores possam acessar uma ampla variedade de vozes e perspectivas. Isso requer defesa, parceria e ação coordenada. Requer que continuemos a trabalhar juntos para moldar um futuro brilhante para o mundo dos livros. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Obrigado por sua dedicação à indústria editorial e seu compromisso com um futuro em que as palavras continuem a nos inspirar, a nos unir e a nos emocionar. Muito obrigada.